No vídeo de hoje, você vai acompanhar um passo a passo completo de uma arte digital. Se você ficar até o final do vídeo, você com certeza vai obter esse resultado. E ainda vou explicar como eu adiciono textura. Bora? Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O meu nome é Nicole e como vocês viram no vídeo de hoje, a gente vai ter um passo a passo de desenho digital. Para começar, a minha tela é o tamanho de tela mesmo, você pode escolher o tamanho de tela que você quiser, é da sua preferência. O primeiro pincel que eu vou usar para fazer esse desenho vai ser o monolinha, e ele fica lá na parte de caligrafia. Outra coisa importante é a paleta de cores, e essa paleta específica aqui eu vou deixar no link aqui na descrição, se você quiser baixar a mesma paleta que eu estou usando. Mas você pode usar as cores que você quiser também. A primeira cor que eu vou usar vai ser esse preto, e o tamanho de pincel que eu vou colocar o meu monolinha vai ser 65%. Uma dica legal é quando você quer mexer aqui nessa ferramenta com mais precisão, você clica no botão e arrasta sua Apple Pencil para a direita. E aí ela vai se mover mais devagar, deixando mais fácil de você colocar na porcentagem que você precisa. A primeira forma que a gente vai fazer é um círculo. Então você faz o círculo, segura a Apple Pencil aqui na tela, não solta e bota um dedinho aqui no cantinho para ficar um círculo perfeito. Agora a gente precisa centralizar esse círculo. É só clicar na ferramenta transformar e a gente vai mover até aparecer essas linhas laranjas para indicar que está bem centralizado. E esse passo é bem importante. O próximo passo é abrir uma nova camada abaixo desse círculo. Então você clica no botão e arrasta a camada para baixo. Nessa camada a gente vai pintar o fundo do nosso desenho. Então a gente vai usar essas 4 primeiras cores aqui, começando da mais escura para mais clara, com o monolinha mesmo. Então eu peguei o roxo mais escuro. E não precisa nem mudar o tamanho do monolinha. Vai começar a pintar a parte de cima do círculo. Eu vou girar um pouco a tela porque eu sinto mais conforto em desenhar assim, mas você desenha da forma que você achar melhor. E pode ir completando com o drop color mesmo. Agora a segunda cor, que é um roxo um pouco mais claro, e eu vou fazendo pequenas faixas, não ocupando muito espaço. Pode passar por cima da cor anterior, não tem problema. E agora eu vou para a terceira cor, que é um azul. E a gente vai deixar um espaço bem grande para a última cor, que é a cor mais clara. Então, vou refazer aqui uma faixa pequena do azul. E a gente pode ver que a última cor tem a maior porção do desenho. Tenta se manter dentro do círculo, para a gente não ter que ficar apagando nada. E também se certifica de que está tudo pintado. Se ficar algum pedacinho em branco, isso pode prejudicar o nosso resultado final. Pronto, a base do fundo está pronta. Ficou um pouquinho torto porque eu inclinei minha tela, mas isso não tem problema. É só vir nessa ferramenta, nessa haste verde aqui, dá para girar um pouquinho e deixar bem retinho. O próximo passo é mesclar todas essas cores. E para isso, a gente vai ligar o bloqueio alfa na camada. O objetivo é fazer uma transição suave nas cores. Então vamos ligar o bloqueio alfa. Clica na camada e vem nessa opção bloqueio alfa. Agora vem nessa opção aqui de ajustes, desfoque gaussiano, camada. E agora a gente vai botar a Apple Pencil na tela e deslizar para a direita. E aí você vai deslizar até o momento que você achar que essas transições de cores estão ok. Eu vou colocar aqui, ó, até sumir as linhas. Em 27% já sumiu, mas eu quero botar um número redondo. Então eu vou botar 30% de desfoque gaussiano. E com 30% a gente já consegue uma passagem de cor bem suave e tá bem bonito o nosso fundo. O próximo passo é completar esse fundo aqui com algumas estrelas. Então a gente vai abrir uma camada acima do fundo, vai fazer dessa camada máscara de recorte. É só clicar na camada e clicar na opção máscara de recorte. E a setinha apontando para baixo na camada é um indicativo de que a máscara está ativa. Agora para o nosso pincel, eu vou usar um pincel que eu já ensinei a fazer aqui no canal. É um pincel de textura de fundo. Eu vou deixar o link para esse vídeo aqui na descrição. Com o pincel selecionado, é só mudar para a cor branca, que vai ser a cor das nossas estrelas, e ajustar o tamanho do seu pincel para mais ou menos 30%. A utilização desse pincel é bem fácil, quanto mais pressão você coloca, mais estrelas vai sair e maiores. Então, é só pintar e seja feliz, coloque quantas estrelas você achar necessário. E para complementar a nossa constelação, um pouquinho de pontos de luz. Com a cor branca ainda, a gente vai selecionar o pincel caneta de luz lá na pasta luminância. Ele fica bem aqui, segundo pincel. E aqui o tamanho do pincel vai da sua preferência, é só fazer um pontinho de luz. O meu vai ficar em mais ou menos aí uns 10%, e quanto mais você aperta, maior fica o tamanho do pontinho.
Então vai testando aí e vai colocando umas estrelas extras. Nesse momento não tem regra, vai no feeling, vai colocando onde você acha que vai ficar legal. Mas lembrando que no meio aqui, ó, vai ter um desenho. A gente vai desenhar um foguete bem aqui no meio, então não adianta botar estrelas nessa parte. Você pode até mudar a cor do pincel. Você pode pegar amarelo ou azul e fazer estrelas de outras cores, ó. O pontinho fica um pouco mais azulado, tá vendo? E um pouco menos de luz em volta dele. Mas aí vai ao seu critério, o que você acha que vai ficar bonito. Realmente não tem regra nessa parte. Com todas as estrelas no lugar, a gente pode dar continuidade para o nosso desenho e partir para o próximo passo. Agora a gente vai começar a fazer a ilustração em si. Vamos abrir uma camada acima do fundo e abaixo do círculo para começar o nosso desenho. E a gente vai ligar a linha guia aqui de simetria. Vem em ferramentas, tela. Em guia de desenho, você vai ligar essa opção. Vai aparecer essa guia de desenho quadriculada, vem em editar guia de desenho e aqui a gente vai clicar em simetria. E vai aparecer essa linha no meio da tela. Se não apareceu para você, é só você vir nesse botão opções e acionar aqui, ó, vertical. E ainda nesse menu você pode mudar algumas outras configurações. A cor da linha muda aqui em cima, você pode botar em branco, rosa, qualquer cor que você queira. A opacidade da linha e a espessura da linha também. Ficou bem mais fácil de ver. Quando tiver tudo prontinho, só clicar em OK. Lembra que eu avisei que centralizar o círculo era importante? É porque essa linha precisa ficar bem no meio da nossa ilustração. E agora a gente já pode começar a fazer o desenho bem aqui no meio. Então, na camada, se certifica que a assistência de desenho está ligada para a gente poder usar a simetria para desenhar. Para fazer essa parte do desenho, eu vou escolher a cor branca e vou voltar para o pincel monolinha. Então, você pode voltar para o pincel monolinha e botar o tamanho dele em mais ou menos 10%. Acho que 10% vai ficar bom para fazer essa parte do desenho. Só vou testar aqui, perfeito. E a gente já pode começar. A gente vai fazer aquela nuvem de fumaça ou rastro de fumaça que o foguete deixa quando ele decola. Então, a gente vai fazer a parte de baixo do desenho primeiro. Escolhe qual lado você quer desenhar e faz uma linha meio angulada. Ela não vai estar reta, ela vai estar nessa posição, abrindo. E agora é só você desenhar as partes da nuvem, que são pequenos arcos, pode-se assim dizer. E aí vai da sua imaginação qual o tamanho do arco que você quer desenhar. Aqui também não tem regra. Quando chegar aqui na borda, você contorna essa borda aqui, ó, e junta lá no meio. Fecha a parte de cima e tenta fechar de uma forma que não fique tão tortinho. Também não precisa ficar perfeito. E agora usa o Drop Color para preencher essa forma. A gente tem o resultado de uma nuvem, só que está muito perfeita. E nuvens não são perfeitas. Então desliga a assistência de desenho, diminui um pouco o tamanho do seu pincel para uns 3%. E agora a gente vai refazer alguns desses arcos. Você pode adicionar algumas curvas maiores, pode colocar algumas curvas menores, é só realmente para diferenciar um lado do outro. E com um pincel um pouco mais fino para você ter mais controle do que você está fazendo. Então a gente desenhou uma base e agora a gente está dando uma leve modificada para não ficar tão perfeitinho, tá vendo que já modificou bastante? Agora a gente tem uma nuvem com os dois lados um pouco diferentes um do outro e dá a impressão de que não foi feito com simetria. Bom, o próximo passo é repetir esse processo. Então eu vou abrir uma nova camada acima da nuvem branca, eu vou pegar uma cor cinza, parece um azul cinza, é bem clarinho, ó, e é um tom um pouco mais escuro do que o branco. Vou ligar a assistência de desenho nessa camada e vou repetir esse processo com o monolinha. Só que dessa vez o tamanho do meu monolinha vai ser 5%, um pouco mais fininho. E a nuvem vai ser um pouco mais abaixo. Então a gente faz aquela haste que abre um pouquinho e aí começa a criar a nuvem da mesma forma que fez antes. Esse é o resultado que a gente quer obter, 2 nuvens de fumaça. Agora a gente pode começar a desenhar o foguete aqui na parte de cima. E eu vou colocar ele em cima de tudo. Vou abrir uma camada até acima do círculo preto. Eu vou usar um pincel de textura e eu já disponibilizei esse pincel em um vídeo aqui do canal. Vou deixar o link aqui na descrição, se chama Meus Pincéis Favoritos. Então eu vou usar esse pincel na cor branca para vocês conseguirem enxergar o que eu estou desenhando.
mas se você quiser desenhar na cor preta ou contorno, também pode ser. O tamanho do pincel tá em mais ou menos uns 5%. Eu gosto muito de virar a tela para desenhar, então fica ao seu critério virar também. Opa, não esquece de ligar a assistência de desenho na camada, e aí sim a gente pode começar a desenhar. Eu vou fazer uma forma aqui embaixo meio abaloada, é uma linha meio curva para cima. E a gente vai fazer um formato de bala de revólver, tá vendo? Parece uma munição de revólver. No topo, a gente vai fazer uma linha cortando, fazendo uma ponta. Aqui no meio, a gente vai fazer um círculo e a janelinha do foguete. Só fazer o círculo, segurar o dedo na tela e aí vai ficar um círculo perfeitinho. Na parte de baixo, a gente vai fazer outra divisão, seguindo o mesmo formato da linha de baixo. E nesse espaço, a gente vai fazer alguns detalhes. É só você fazer um pontinho bem no meio e um lá na outra extremidade. E agora completa com um pontinho entre esses pontos. E aí a distância deles vai ficar perfeita, sem problema nenhum. Agora, na lateral do foguete, a gente vai fazer aquela perninha que tem para apoiar o foguete quando ele tá pousando. É só fazer uma linha para baixo e voltar ela, formando meio que uma letra L. Na parte de baixo, a gente vai fazer o propulsor do foguete. É um pequeno retângulo, só que a gente vai fazer essa linha aqui curvada para cima. Embaixo do propulsor, a gente vai fazer uma pequena chama. Eu vou desligar essas duas camadas que a gente fez das nuvens de fumaça para ficar mais fácil de visualizar. Na mesma camada ainda, a gente vai fazer uma curva contrária ao propulsor, ó. Elas se completam, tá vendo? E aqui para baixo, a gente vai fazer a chama. É só fazer 2 Vs. Um V pequeno e um V maior. E aí fica pronta a sua chama. Você pode fazer ela mais pontudinha também. E tá pronto o foguetinho. Bem simples de fazer, né? É um desenho bem básico, com formas básicas e bem facinho de fazer. Agora eu vou mudar as linhas para cor preta. Então eu vou pegar a cor preta e vou simplesmente usar o Drop Color aqui para mudar a linha toda. Você pode deixar a linha branca, fica ao seu critério. Vou voltar as camadas que eu tinha tirado a visualização. E aqui embaixo a gente pode ver que a fumaça tá um pouco acima do fogo, tá vendo? Aqui tem um pedacinho para cima da linha. Então eu vou mover meu foguete um pouquinho para cima para essa fumaça ficar dentro do desenho do fogo e mantendo tudo alinhado sem tirar do meio da tela. Agora a gente pode seguir para a pintura desse foguete. Eu vou abrir uma camada abaixo do foguete, das linhas, e vou pintar com essas cores aqui, na sequência. Então, cada partezinha do foguete eu vou pintar de uma cor, você pode escolher as cores que você quiser. Eu vou começar pela ponta, e aqui nessa camada você pode ligar a assistência de desenho também para ficar mais fácil de pintar. Vou usar esse pincel do Stefan Kunis, ele é parecido com o pincel tinta seca que é nativo do Procreate, então você pode pintar com o tinta seca ou qualquer outro pincel que você queira. Eu vou fazer uma pintura bem simples, sem muita luz e sombra e detalhes refinados, então você faz a pintura que você achar mais bonito. Foguete pintado, agora a gente pode seguir para o próximo passo. Eu vou fazer um contorno branco em volta desse foguete. Eu gosto muito de fazer contorno nos meus desenhos. Então eu vou abrir uma camada abaixo da pintura, vou pegar a cor branca e vou mudar o meu pincel para monolinha. Eu já ensinei algumas formas de fazer contorno em desenho, mas dessa vez eu vou literalmente desenhar o contorno. O tamanho do meu pincel para o contorno vai ficar em 10%. É um tamanho ótimo para fazer o contorno. Aqui na camada eu vou ligar a assistência de desenho para facilitar. E aí eu só vou precisar fazer o contorno pela metade. Quando for fazer, tenta manter a mesma espessura no desenho todo. Tá vendo que o topo tá mais fino que a lateral? Então eu vou tentar ajustar essa espessura. Mas também, se você quiser fazer espessuras diferentes, não vai ficar feio. É só uma preferência minha. E aí você vai contornando todo o foguete dessa forma. Eu gosto de fazer esse contorno branco porque ele dá um destaque no desenho e ainda dá um ar de cartoon para a ilustração, que eu gosto bastante. Eu vou aproveitar que eu tô com monolinha selecionado e eu vou fazer uma luz na janelinha do foguete. Então eu vou vir aqui e vou fazer um traço. Opa, não esquece de tirar a assistência de desenho da camada, senão vai fazer uma luz dos dois lados. E eu vou fazer bem simplesinho, só uma linhazinha na lateral aqui, ó, para dar a ilusão de que isso aqui é um vidro. Pronto, a parte de luz tá pronta, agora a gente vai começar a colocar as sombras. Antes eu vou tirar essa guia de desenho aqui do meio da tela, a gente não precisa mais dessa linha. E eu vou botar a sombra no desenho todo.
Primeiro, vou preencher aqui o nosso contorno para ficar todo preenchidinho com o Drop Color. Agora, eu vou abrir novas camadas para começar a fazer as sombras. A primeira sombra que eu vou fazer é no foguete. Eu vou abrir uma camada acima da pintura. Vou selecionar a cor preta, porque eu vou fazer sombras em múltiplas cores. E vou diminuir a opacidade dessa nova camada para 20%. E aí eu vou fazer uma sombra inteira. Eu não vou mudar aqui de cor para cor, tá? Eu vou botar a sombra em toda a lateral esquerda do desenho e vou usar esse pouquinho de sombra que eu vou colocar para dar um pouco de profundidade para a ilustração. Então, se você não quiser colocar sombra, acha que vai ficar feio, não precisa colocar. Eu gosto de botar alguns detalhezinhos bem sutis nas minhas ilustrações. E eu sempre digo, você pode achar que não, mas faz toda a diferença. Eu acho que fica muito mais profundo o desenho. Enfim, luz e sombra é um passo bem importante em ilustrações. Agora a gente vai fazer um destaque aqui nessas nuvens de fumaça. Então eu vou abrir uma camada abaixo de cada nuvem que eu quero fazer esse destaque. Então primeiro eu vou abrir uma camada abaixo da nuvem cinza, para começar o meu destaque pela nuvem menor. Com a cor preta, com monolinha, eu vou fazer um contorno dessa nuvem. Tenta manter a mesma espessura em todos os traços. A gente vai fazer um contorno parecido com o contorno do foguete, só que agora com a cor preta. O tamanho do meu monolinha tá mais ou menos em 5%, mas como a gente está desenhando por trás de uma imagem, o tamanho vai depender de você, de quanto você vai querer expor. Agora que a nuvem cinza já está com destaque, é só repetir o processo para a nuvem branca. Abre uma camada abaixo da nuvem branca, sempre abaixo, para esse destaque ficar por trás. Vem com o mesmo pincel, monolinha, mesmo tamanho e faz o contorno tentando manter a espessura. Destaque feito, as nossas nuvens estão muito legais. Agora eu vou fazer uma luz que eu esqueci de fazer lá no início. Aqui na camada que a gente fez as sombras do foguete, a gente vai aproveitar que ela tá com uma opacidade baixa, vai selecionar a cor branca e vai fazer uma luz nessa janela, porque esse círculo nada mais é do que uma janela. Bota o tamanho do seu pincel monolinha em 45% e faz aqui uma luz, como se estivesse batendo um reflexo na janela. Bem simples, né? Mas eu tinha esquecido de fazer antes. Agora sim a gente pode dar continuidade para as sombras. Vamos duplicar o círculo que a gente fez lá no começo, o primeiro passo. O círculo de baixo, clica na letra N e muda a opacidade para 25%. Pode ser 26 ou 24 também, tanto faz. Vem na ferramenta transformar e agora a gente vai arrastar esse círculo um pouco para a direita e um pouco para baixo. E aí a gente vai fazer uma sombra dupla, interna e externa. Fica bem legal. Tá quase no final a nossa ilustração. Agora a gente precisa botar uma cor de fundo, que esse branco tá muito branco. Então eu vou abrir uma camada embaixo de tudo. Eu abro uma camada e arrasto lá para baixo. E eu vou usar o Drop Color para pintar essa camada todinha de vermelho. Tem outra forma que você pode mudar a cor de fundo. Você pode vir aqui nas camadas e lá embaixo na opção cor do plano de fundo, você pode escolher a cor que você quiser. Eu sempre prefiro fazer uma camada nova, mas fica ao seu critério. Agora eu vou ensinar para vocês como eu coloco textura nesse desenho, mas não com pincéis, de uma forma geral, uma textura por cima de tudo. Fica muito maneiro. Claro que você tem a opção de abrir uma camada em cima de tudo e pintar com um pincel de textura. Se você tem algum pincel de textura de papel, você pode fazer isso, mas eu gosto de colocar uma imagem em cima de tudo. Então eu venho aqui em ferramentas, venho em adicionar e insiro uma foto. Eu tenho uma foto aqui na minha galeria de um papel que eu mesma dobrei, uma folha de sulfite e escaneei. E aí ela tem essas dobraduras aqui de textura, ou seja, eu peguei uma folha sulfite, dobrei e escaneei e salvei a imagem. E aí eu coloco por cima de tudo, eu venho na ferramenta de transformar e aumento essa imagem para ela preencher a minha tela toda. Então eu vou dar um zoom na imagem até preencher tudo. Com a imagem cobrindo tudo, eu vou na camada que ela está inserida, vou na letra N e mudo o modo de mesclagem dela para multiplicação. E agora, essas dobraduras que tinha na minha folha sulfite fazem parte do meu desenho. É uma textura muito legal. Se você quiser utilizar dessa forma, é uma que eu mesma fiz.
A outra opção é comprar texturas na internet, e aí você vai inserir um arquivo que você baixou de algum site que você comprou. Por exemplo, eu tenho várias texturas de papel de aquarela. Mas se você tiver papel de aquarela na sua casa, você pode escanear ele e usar de textura também. Mesmo procedimento, eu insiro o arquivo, aumento ele para preencher a tela toda, vou lá na camada e mudo o modo de mesclagem no N para multiplicação. E aí ele fica por cima de tudo, dando textura para o desenho como um todo. Tá vendo aqui o quanto de textura que tem? Parece até que eu desenhei num papel mesmo. Muito legal, né? Essa é a forma que eu gosto de botar textura nos meus desenhos, além de usar os pincéis, né? E o toque final é a minha assinatura. Eu vou abrir uma camada abaixo da textura, vou lá nos meus pincéis de assinatura, eu vou usar a minha assinatura mais antiga, porque eu acho que vai combinar mais. Vou pegar a cor branca e vou carimbar bem aqui embaixo. E eu vou curvar essa assinatura. Então eu venho na ferramenta transformar, centralizo bem, e aqui na camada da assinatura, eu vou distorcer para a gente ter a mesma curvatura que a gente tem no círculo. Então eu vou usar essa ferramenta aqui, torcer, e vou puxar um pouquinho para baixo todas as partes da minha assinatura. E aí ela vai ficar curvadinha, como se ela estivesse fazendo parte da moldura da janela. Muito legal, né? Então ela ficou bem curvada, às vezes fica um pouco distorcido, mas não tem problema. Como eu sempre digo, não esqueçam de assinar suas artes. A nossa ilustração tá pronta e eu espero muito que você tenha gostado de desenhar comigo. Eu adorei desenhar com você. Então deixa pra mim aqui nos comentários se você já tinha desenhado um foguete antes. E se você viu o vídeo até aqui, é porque você curte meu trabalho. Então, pra me ajudar, deixa um like no vídeo. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, tem muito conteúdo legal. E a gente se vê na próxima. Tchau!